Já estamos de volta com Hora Geral para o último bloco de hoje. Estamos conversando com o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Vamos saber qual a primeira pergunta aqui no Hora Geral. Vamos lá. O Manuel Soares de São Vicente. É correto um caixa preferencial para idoso atender outros clientes? Olha, se for preferencial, não há problema caso esteja disponível, não é? Não é caixa exclusiva, então pode, na ausência de pessoas com aquela qualidade, com aquela preferência, na hipótese idoso, o caixa fazer frente à demanda da loja. Então, outros consumidores que não idosos poderão se utilizar. Porém, em havendo pessoas naquela condição que fazem jus à prerrogativa, ao benefício, é esse consumidor que deve ser atendido. Quaresma, você sabe que outro dia eu estava no banco, já faz um tempinho. E eu estava aqui numa fila do banco, aqui do lado tinha um corredor para pessoas idosas, gestantes. E tinha o quê? Umas 5 pessoas na minha frente. Tinha um rapaz, parecia um office boy, e na frente tinha uma senhora. Eu pensei a mesma coisa dele, mas não conhecia, fiquei na minha. Aí esse rapaz falou, senhora, ali é para fila para idoso, gestante. Mas eu quero ficar aqui. Eu posso ficar aqui, menino? Ora! Nossa, ele ficou com uma vergonha. Ou seja, tinha um corredor justamente para as pessoas idosas, mas aquela senhora, ela quis ficar na fila comum. Agora, aí não tem quem dê jeito, né? Não tem, não é que ali ela parecia ser idosa, mas ela não tinha os 60 anos, por isso, né? Então, ali ela ficou até ofendida, não é, com essa colocação do rapaz, na melhor das intenções. É verdade, essa sua observação, eu não tive essa perspicácia. Não teve essa percepção, tá vendo? Rafael, e com relação ao Uber, esse tipo de serviço que está gerando uma polêmica no Rio de Janeiro, em São Paulo, e também não é diferente aqui na nossa região. Olha, nós, falando do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Esse foi um dos temas talvez mais debatidos no encontro. O sistema ele faz tradicionalmente 3 encontros anuais. O segundo deste ano que teve, o terceiro será agora em Brasília, no dia 19 de novembro, da Consumers Law, que é uma entidade inglesa e que tem repercussão mundial. O Brasil e Brasília será a capital mundial do consumidor nessa data, não é? Mas na segunda reunião do sistema, ocorrida em 18 e 19 de agosto em São Luís do Maranhão, um dos temas mais palpitantes e bastante debatidos foi justamente o do Uber, não é? Com algumas informações importantes tratadas sob a perspectiva do direito do consumidor, não é? Primeira delas, a questão da falta de regulamentação, não é? Não se prega essa ausência de regulamentação, isso de fato é importante, é necessário, talvez seja o caminho natural para se disciplinar o serviço, mas o que se fala muito é que essa falta de regulação, de regulamentação, ela implica em proibição. E o CAD, inclusive, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, já sinalizou dizendo, primeiro, que não há concorrência desleal, são serviços distintos, e isso é interessante, enquanto o táxi presta serviço público, não é? O Uber participaria do mercado através de um serviço particular, de um serviço privado, não é? E uma outra modalidade de contratação com outros requisitos, de tal modo que, a grosso modo, também aqui seria a mesma coisa de que o e-mail em relação às cartas e de outros avanços tecnológicos que foram incorporados pela evolução natural, pela tecnologia, não é? A gente lá discutiu também, Douglas, a questão do Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, ele tem um ponto muito importante que é a democratização dessa informação, a democratização da tecnologia. E me parece que é justamente com base nisso, e essa é a mola propulsora aí para legitimar o Uber, é com base nisso que seguramente nós teremos a adoção e a entrada no mercado desse novo integrante, desse novo jogador aí na questão relacionada ao transporte. Então, pelo menos falando do ponto de vista do direito do consumidor, sem tocar na questão trabalhista, tributária, que não nos compete, não é? Mas na questão afeta ao direito do consumidor, até o direito à informação, à transparência, ele é plenamente atendido, porque diferentemente do táxi tradicional, do táxi convencional, o consumidor sabe antes quanto vai gastar, não é? No táxi eu entro, ele liga lá o taxímetro e eu não sei quanto vai dar a corrida. Essa é uma discussão que demandaria um programa inteiro. O Alexandre da Cooper Rádio Táxi já esteve aqui conversando. Os taxistas eles estão preocupados porque acham que é uma disputa desleal. Desleal. Entendeu? Agora, com relação a esses serviços, eu concordo com você.
O problema é que na hora que você chama um serviço do Uber, por exemplo, com esse diferencial, um carro de luxo, preto, com um motorista bem arrumado, né? Ou seja, esse tipo de serviço, ele acaba sendo, de fato, tendo um diferencial com o taxista. Sim. Mas o problema é quando esse Uber ele acaba também fazendo o serviço do taxista. Essa é a preocupação. Que o motorista com esse aplicativo, ele pode pegar talvez o carro dele, que não tem essas características do Uber, e fazer um serviço que seria do taxista. Sim. Quem fiscalizaria? Aí sim, esse ponto nos parece bastante importante, né? Quer dizer, a questão da fiscalização, dessa regulamentação, sim. Agora, são serviços distintos, são serviços diferentes. Daí porque a possibilidade justamente de legitimar ou de fazer com que eles participem do mercado de consumo. Ótimo. E, de fato, analisando sob a perspectiva do direito do consumidor, as inovações aqui são muito bem-vindas. Ótimo. Tem uma pergunta que chegou aqui pela internet, num telespectador. Vamos a essa pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui no Hora Geral. Pela internet. Eu queria que repassasse, porque o áudio não veio junto. Veio o telespectador, mas não veio a pergunta. Tem como a gente colocar de novo a pergunta? Para que... Ah lá, agora sim. Bom dia, eu quero fazer uma pergunta para o Quaresma. Como é que eu faço para poder trocar um produto que eu comprei pela internet? Essa pergunta é boa. E olha, isso é muito fácil também participar do Hora Geral através do WhatsApp. Você manda a pergunta e a gente coloca aqui ao vivo, como foi o caso do nosso telespectador, o Lindmar. E trocar um produto que eu comprei pela internet. Viu só a questão da tecnologia aqui no Hora Geral. Exatamente, está funcionando, aqui funciona. Bastante novidade, é isso aí. Olha, a questão da compra pela internet, ela é regulada pelo artigo 49 do Código, né? Então, a questão da troca aqui, ela deve respeitar os 7 dias. Claro, imaginando que neste caso não tenha havido interesse por parte do consumidor ou que aquele produto não tenha atendido e atingido as legítimas expectativas do consumidor. Se o produto adquirido pela internet está em perfeito estado e depois de 1 mês, 2 meses no prazo de garantia, ele apresenta algum vício, a política de troca é a mesma da compra presencial. Ou seja, eu vou falar com o fornecedor, eventualmente utilizar a rede de assistência técnica autorizada para que em até 30 dias eles resolvam o meu problema. Agora, pela internet, os 7 dias são contados do recebimento e ali não há motivação, não há um porquê, não é? Quer dizer, em 7 dias, o consumidor pode simplesmente desfazer o negócio, se arrepender da compra, sem que isso gere qualquer prejuízo a ele. Então, basta comunicar ao fornecedor, não há uma forma específica, pode ser e-mail, telefone, fax, enfim, qualquer meio que possibilite esse conhecimento por parte do consumidor. Ótimo. Por parte do fornecedor. Do fornecedor, exato. O Quaresma, e com relação, parece que tem um problema envolvendo uma outra concessionária. O caso da Costa Sul parece, pelo menos eu não tenho lido na imprensa ou obtido notícias, parece que já está resolvido, mas uma nova concessionária está tentando causar problemas aos seus clientes, é isso? Vamos rapidamente aqui. Infelizmente, a questão da Costa Sul ainda não está resolvida, né? Não está. E nós estamos trabalhando nisso. Ontem mesmo eu ainda falei com o pessoal do jurídico da Ford, tanto interno quanto externo, porque nós tivemos uma reunião aqui em 2 de junho, e que o prazo de 120 dias vai se esgotar na sexta-feira, 2 de outubro, né? Aquele prazo estabelecido lá atrás com relação à prorrogação da garantia, possibilidade de manutenção daqueles direitos para os consumidores daqui da região que não fizeram a revisão no prazo, que não conseguiram se deslocar para São Paulo, porque também houve uma sobrecarga da estrutura das concessionárias em São Paulo por conta do fechamento aqui da concessionária em Santos, não é? Só que esse prazo vai se esgotar na sexta-feira, dia 2. E era justamente nesse intervalo de 120 dias que a Ford, a montadora, tinha solicitado para conseguir montar uma outra concessionária, não é? Ou credenciar um outro grupo para explorar aqui. E há alguns impasses, né? Quer dizer, está tudo certo desde então, ou logo após aquela reunião de 2 de junho com o grupo Caoa, mas não há o local ainda exato, adequado. Quase chegaram num espaço em julho, depois em agosto, e não houve a concretização do negócio, seja por questão de valor, seja por questão do locador, seja pelo prazo do contrato, enfim, porque o local definitivo me parece que não estava ainda escolhido, não tinha sido encontrado, mas algo paliativo ali serviria. Aí esbarrou na questão do contrato, sei lá, o locador queria 2 anos, 3 anos, eles queriam 6 meses, 1 ano, enfim, não se chegou a esse consenso.
Então, talvez no dia 1º eu te trago essa informação. Agora também. de outubro? Agora de outubro, quinta-feira, depois de amanhã. Hoje a gente tem reunião na NTT em São Paulo para tratar da questão do idoso com a útil, vamos resolver. Já estivemos lá no dia 14 de agosto, agora é a reunião conclusiva e a gente define. No dia 1º de outubro, a reunião com o pessoal da Ford para ver se a gente prorroga aquelas garantias concedidas em 2 de junho, se já podemos anunciar um local, porque participará o Ministério Público, participará também o PROCON. Agora, se nada disso for resolvido, a gente precisa pensar alguma solução, porque esses consumidores ainda não tiveram esse assunto verdadeiramente, definitivamente resolvido. Estamos trabalhando para isso. Além disso, fomos surpreendidos com a questão da PVEL, não é? Da concessionária Hyundai, que é até num fato talvez mais grave do que o da Costa Sul, porque nós não tivemos notícia na Costa Sul de faturamento de veículo não entregue, e na da PVEL chegou essa informação para nós de consumidores que pagaram pelos veículos e não receberam, e os que receberam depois de muito tempo. Então, eu mesmo com o Gilberto, chefe da fiscalização, estivemos presente lá na Ana Costa, reiteramos o ofício a eles pedindo essas explicações e estamos aguardando, não é? E vamos tentar trazê-los para uma reunião a fim de resolver e saber efetivamente qual é a gravidade do problema. No dia que nós estivemos, eles estavam em São Paulo com a montadora tratando dessa questão. Eu não sei se é do seu tempo, mas é pelo menos do meu. O Gilberto é o Tele Savalas do Procon Santos. Ele aí, agora ele foi promovido a chefe da fiscalização, viu? Consegui, bem merecido. Coloquei o Bem Gilberto merecido. ali como chefe da fiscalização e concentrei ainda mais atribuições ali para ele, porque ele não gosta de computador, ele é reticente certo. a computador. Então eu falei, já que você não gosta de computador, você concentra aqui a fiscalização e a gente arrepia isso aqui. Ótimo. E ele está fazendo por onde? Ela está mandando... Quaresma, tenho 1 minuto para que você possa falar sobre a obra O Direito do Consumidor na visão do STF e do STJ de Rafael Quaresma. Olha, bom, já que eu tenho 2 filhas, então são 2 obras, não é? Verdade. Na verdade, a primeira edição da primeira obra foi para minha irmã, Caçula, que hoje é minha aluna, tenho o prazer e o privilégio de ser professor legal. dela na Unisantos. Nós temos a imagem, inclusive, do livro. E aí a segunda edição foi para a Isabela e agora o novo, essa obra é a tese de doutorado, ela será publicada, será lançada pela editora Mackenzie, é a tese de doutorado defendida ano passado lá no programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico do Mackenzie. Faz parte de uma coleção que a editora Mackenzie tem, que é a coleção Saberes em Tese, e essa tese foi escolhida, a tese do programa de 2014. Então, no dia 20 ou 27, ainda não tenho a confirmação da data, de outubro, será feito o lançamento lá em São Paulo, na Companhia dos Livros, na própria editora Mackenzie. Ótimo. E no próprio prédio lá do Mackenzie, na Avenida Consolação 890, em São Paulo. Em Santos faremos em novembro, você é meu convidado, os seus telespectadores, e aí vamos ver aqui aonde faremos, se na prefeitura, se em alguma faculdade, enfim, estamos definindo esse local, mas eu te aviso e aí trago o exemplar, porque ainda não tenho os exemplares, para você também divulgar aqui e convidar todos os seus telespectadores. Com o maior prazer, meu amigo Rafael Quaresma, rapidamente o endereço do Procon Santos, para que a população possa participar, possa tirar suas dúvidas. Lá no Poupa Tempo, na João Pessoa 246, as audiências conosco na Campos Sales 128 e em breve ao lado do Teatro Coliseu e ao lado do Poupa Tempo, onde será o nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos e o setor de conciliação do Procon Santos. E o QG do Procon Santos fica onde? Fica na Campos Sales 128, 3º e 4º andares. Bom, chegamos ao final do Hora Geral. Meu amigo Rafael, muito obrigado. Valeu. Parabéns. Eu que agradeço. Não deu Sempre nem um prazer. tempo de falar De quem? da universidade, da Unimonte. Não falamos. Da Unimonte, da Unimes. Não, eu saio daqui, vou dar uma aula na Unimes e subo para a reunião da NTT em São Paulo, lá na Paulista, na Casa das Rosas. Fechado. Mande um beijo para as meninas. Eu mando. Muito obrigado. Estão Continua... terríveis, viu? E a mais nova vai fazer 1 ano agora, domingo. Aí, nossa, sai de baixo, né? Continua um pouco mais com a gente. Obrigado, meu amigo Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos. Hoje, quem está completando mais um ano de vida é a Kelly Brito Andrade. Parabéns, Kelly. Também o Renato Silva, hoje ficando mais velho. E também o Almir Júnior, grande Almir Júnior. Parabéns também para o Edinho Vieira, a Marçã Besser Diniz, o Cid Moreira. Cid Moreira hoje completando 88 anos, né? Aquele vozeirão. Cid Moreira, parabéns, saúde, que você continue tendo esse timbre vocal, que a sua voz é impactante. E mandar um abraço também para o casal Isabel e Taylor, né? Eles estão sempre acompanhando o Hora Geral. A Isabel e Taylor são os pais do meu grande amigo Taylor Matos. Não perdem por nada o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. E se você completa mais um ano de vida, um abraço assim, ó,
Um abraço muito forte para você. Amanhã tem mais a partir das 7 horas da manhã e reapresentação às 4 da tarde, hora geral. Tchau.